Por que Moisés resistiu tanto ao chamado de Deus? Lembra daquele episódio lá da sarça? Por que ele hesitou tanto em aceitar o chamado de Deus? E disse até que ele não era bom com as palavras. Bem, talvez esse mesmo motivo pelo qual Moisés não quis ou relutou para aceitar o chamado de Deus, seja o motivo pela qual você reluta para fazer muitas coisas na sua vida. Talvez seja esse o motivo pela qual você resista e você diga não a muitas até oportunidades da sua vida. E é sobre esse episódio da vida de Moisés que eu quero fazer hoje a minha análise psicológica. Eu sou Luciano de Toledo, formado em psicologia, terapeuta há mais de 13 anos e você está no canal Renove a Mente. E essa é a minha mais nova série, Análise Psicológica, Personagens Bíblicos. Ali no livro de Êxodo, a partir do capítulo 4, a gente começa a ver uma história muito interessante e um diálogo entre Deus e Moisés. Deus aparece ali, fala com Moisés através de uma sarça e dá a ele, um desígnio, um chamado, que era libertar o povo de Israel do Egito. E o que a gente vê ali nesse episódio é Moisés resistindo ao chamado de Deus, colocando empecilhos e de certa forma não querendo assumir aquilo que Deus tinha para a vida dele. Agora, por que isso aconteceu? Por que ocorreu algo assim? E quando a gente avalia a vida de Moisés, a gente chega a algumas conclusões interessantes e também nos explica que pode ser esse o motivo pelo qual hoje você não quer tomar algumas decisões importantes na sua vida, você resiste a algumas coisas na sua vida. Pode ser até que a sua vida esteja estagnada, parada, em virtude do mesmo motivo. Existem duas coisas que são relevantes, tanto para entendermos o que aconteceu ali na história de Moisés, que foi determinante, quanto também para entender a situação da maioria das pessoas que estão estagnadas, paradas, que não querem assumir novos compromissos e novos desafios. E a primeira coisa é que na história da vida de Moisés havia uma grande frustração. Quando Deus fala com Moisés, nesse episódio da sarça, Moisés tinha por volta de 80 anos. Agora, 40 anos antes, quando Moisés estava com 40 anos, Moisés tentou exercer esse chamado, mas ele teve ali os seus planos frustrados. Fugiu para o deserto e ali ficou e construiu a sua vida e passou 40 anos até que Deus o chamasse novamente para exercer esse ministério, esse propósito. O que eu acredito é que Moisés estava muito frustrado por não ter conseguido lá atrás exercer o seu propósito, por não ter conseguido êxito lá atrás em tirar o povo de Israel do Egito. E nós temos que entender que, será que naquela época Moisés tinha de fato maturidade para fazer aquilo? E por que Deus não falou com ele naquela época e falou com ele só depois de 40 anos? Talvez realmente ele não estivesse pronto, preparado para exercer aquilo. O problema é que talvez o que fez ele resistir foi a frustração que ele havia tido no passado. Fato é que eu percebo que muitas pessoas não avançam justamente por frustrações do passado. Coisas que não deram certo, problemas mal resolvidos, e isso impede muita gente de avançar, de ter uma nova direção, um novo propósito, de viver algo novo. E temos que entender que essas frustrações do passado podem ser extremamente importantes agora, porque com elas vêm grandes aprendizados, grandes lições. Elas não servem para nós desistirmos, pararmos, mas serve para nós fazermos um balanço, entendermos o que precisamos mudar e assim avançarmos. Então não permita que frustrações do passado parem você. Muito pelo contrário, aprenda a lidar com questões na qual você não sabia, questões que te frustraram lá atrás. Aprenda a lidar com situações que para você seja difícil, para que você consiga avançar daqui para frente. E a segunda coisa que eu acho muito importante ser colocada aqui é que Moisés, na minha opinião, estava vivendo um tédio. E você me pergunta o que é o tédio? O tédio é esse sentimento em que a pessoa tem, que faz com que ela acabe levando uma vida sem desafios, sem propósito, empurrando com a barriga.
E existem alguns tipos diferentes de tédio. Existe aquele tédio transitório, sabe aquele tédio do meio do dia, quando acabam as atividades, aí você fica meio para baixo, você não quer fazer nada com nada, você fica entediado. E existe também o tédio que é mais crônico, que é aquele tédio relacionado a pessoa não ter mais vontade para nada, para ela tanto faz como tanto fez. E por último, existe um tédio existencial, que está relacionado ao porquê essa pessoa existe. Está relacionado a questões filosóficas da vida, do tipo, eu nasci para quê? Por que eu existo? E eu acredito que é justamente esse terceiro tipo de tédio que Moisés estava vivendo. Ele devia já ter se contentado que a vida era aquilo, cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar das ovelhas, tocar a vida, sem nenhuma nova perspectiva, sem nenhuma nova meta, sem nenhum grande objetivo, sem nenhum grande motivo para viver. Eu acredito até que a maioria das pessoas hoje em dia vivam esse tédio existencial. Do tipo, eu vivo para quê? Ah, sabe de uma coisa? Para mim já deu, eu vou viver essa vidinha mesmo. E talvez seja esse também o grande motivo pela qual Moisés não queria aceitar aquele novo desafio. Agora, o que vai mudar isso é justamente aceitar um novo desafio para a vida. O ser humano não existe para viver uma vida estagnada. Ele precisa de propósito. Ele precisa de desafios, ele precisa de sair da zona de conforto. Ele precisa de avançar mesmo com medo, mesmo correndo riscos. Foi assim em toda a história da humanidade. Se nós olharmos o homem ali, alguns séculos atrás, ele tinha que sair para caçar, ele tinha que sair para pescar, ele tinha que sair para poder trazer alimento, para ele poder conseguir ter um lugar seguro para morar. E o que nos faz pensar hoje em dia que nós podemos levar uma vida estagnada? Então eu encorajo você a lutar contra esse tédio existencial, aceitar desafios novos para a sua vida e construir coisas brilhantes, porque mesmo Moisés, com 80 anos de idade, aceitou o propósito, resistiu no começo, mas depois aceitou e viveu até 120 anos construindo um grande legado. E eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você deixe aí o seu like, o seu gostei, compartilhe com quem quiser, se inscreva no canal e não se esqueça, renove a mente.